Muito bem, para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o Dr. Eude Lobo Ribeiro, que é psiquiatra e colaborador no Instituto de Psiquiatria da USP. Primeira pergunta, doutor Eude, é o seguinte: como é que a psiquiatria explica essa compulsão? A gente ouviu na matéria do prazer que o jogador tem, mesmo sabendo das consequências. Por quê que é tão fascinante o jogo e as pessoas se viciam? Como a maioria dos transtornos mentais, a compulsão por jogos, a dependência de jogos, tem uma explicação multifatorial. Não é apenas um fator, é um conjunto de fatores que se associam para levar esse resultado e daí ser considerado um transtorno e logo merecer tratamento, tanto médico e psicológico, psiquiátrico e psicológico, como também o apoio dos grupos de jogadores anônimos, que essa associação é ideal, porque nos jogadores ele vai encontrar pessoas semelhantes, com as mesmas dificuldades e que depois adquirem capacidade de lidar com essa situação. E o tratamento médico e psicológico, ele vai tratar principalmente as comorbidades, que é muito comum em dependência de jogos, outros transtornos associados, como transtornos ansiosos, transtornos depressivos, e principalmente a dependência de álcool, tabaco e drogas. Você está dizendo, então, que é difícil você encontrar unicamente uma pessoa que é só viciada em jogo. Ela tem algum outro problema que levou ao vício ou, pelo vício, consegue ter uma outra consequência, não é isso? Geralmente, Lorena, fala-se que de 1 a 2/3 dos indivíduos com dependência de jogos têm também outros transtornos mentais, que podem ser tanto transtornos da impulsividade, como autoagressão, cleptomania, como também transtornos de dependência e outros como do humor, por exemplo. Tá certo. A gente recebe também a visita da Paula, é um nome fictício, ela não vai se identificar. Ela tem 60 anos e ela já faz tratamento há 12 anos. E ela começou a entrar num quadro de depressão depois que o pai dela faleceu. Ela cuidou do pai dela durante muito tempo, né? E ela ficou muito deprimida e foi para um bingo para se distrair. Bom, isso levou a um vício, né? A ponto dela passar, às vezes, um dia inteiro jogando e ter que mentir em casa e outras coisas mais. Ela foi alertada pela filha. E eu queria saber, Paula, como é que foi o dia em que a sua filha confrontou, né? Levou esse problema até você e como é que você reagiu? Foi só assim que você viu que você realmente estava viciada? Eu sabia que estava com algum problema, porque não é normal uma pessoa se transformar como eu me transformei, com uma simples ida ao bingo. Eu não sabia até então que eu era uma pessoa compulsiva. Eu não sabia da compulsão. Eu fui, como muitas mulheres da minha faixa etária iam aos bingos, buscando talvez uma distração, um lugar tranquilo que a gente pode entrar, ficar lá sem ser molestada. Só que eu desenvolvi compulsão, eu não sei precisar se com 3 meses, 4 meses de frequência. Eu sei que foi aumentando e a minha necessidade de estar no bingo era cada vez maior. Cada vez maior. Eu cheguei a ficar de 3 horas da tarde a 3 horas da manhã. Saía para ir ao supermercado e voltava para casa 3 horas da manhã. E cada vez eu queria mais. Fui entrando num desespero. Chegava em casa como um ladrão que entra numa casa para roubar com sapatos na mão. Você entrava com escondida. Comportamentos absurdos. E a minha filha, eu chegava, eu ficava no quarto sem poder dormir, totalmente destruída. E a minha filha um dia entrou e disse: "Você está doente, precisa de ajuda?" E ela me insistiu que eu procurasse um psiquiatra. Procurei um psiquiatra. Fiz um tratamento de 6 meses com medicamento, mas infelizmente não resolveu o meu problema. Você quer dizer que você teve uma recaída? Não tive recaída. Eu tentei um tratamento com psiquiatra. Aí, depois do psiquiatra, que eu tive conhecimento de jogadores anônimos, e cheguei em Jogadores Anônimos em 20 de março de 1997. Tá. Vou conversar um pouco com o doutor Eude, porque, pelo que a gente entendeu, né, Paula, no seu caso, só o remédio, né, como a gente já tinha conversado, só o remédio não adianta, né? Você tem que ter um outro acompanhamento para você tirar a pessoa do vício, né? Agora, quem mais pode ajudar? Como é que é a ação da família? No caso da Paula, foi importantíssimo a filha dela ter essa conversa com ela, chamar ela para a vida, não é? Como é que a família pode interferir, no caso? Principalmente quando a pessoa nega e esconde o vício. Primeiro que não há um tratamento medicamentoso específico para a dependência do jogo. Então, é por isso que as medicações são usadas para tratar outros transtornos que estão associados.
Com relação ao tratamento ideal, é necessário a psicoterapia com psicólogos, principalmente de linha cognitivo-comportamental, que vai criar no indivíduo habilidades, capacidades e maneiras de lidar com a situação, de ir reduzindo cada vez mais esse comportamento e depois passar a não tê-lo. E mesmo depois que deixa de ter o comportamento, é necessário manter-se em tratamento com a finalidade de prevenir recaída, porque é quase que uma regra, ao invés de exceção, as recaídas. E a melhor maneira de diminuir as recaídas ou de espaçar esse tempo é com um tratamento mantido, ou seja, mesmo sem os sintomas, precisa estar em manutenção, tanto das medicações como da psicoterapia, e fundamentalmente nós médicos e psicólogos também respeitamos muito os grupos de jogadores anônimos que inclusive estão no mundo todo e que têm uma participação muito importante nessa recuperação e nessa manutenção, até porque eles possuem mais disponibilidade de tempo e acolhem os indivíduos mais vezes na semana, o que dificilmente o profissional consegue fazer. Isso é importantíssimo, então. Então, mesmo que a pessoa já esteja, vamos dizer, curada, né, do vício, ela não pode achar, não vai mais acontecer, né? Tem que estar, é um tratamento para sempre, né? É um tratamento para sempre e a aderência da família é fundamental, tanto no sentido de entender, acolher e ajudar. Porque muitas vezes o grande erro da família se afastar, né, é se afastar e entender como sendo algo moral, indecente, enquanto não é. Trata-se de um transtorno mental, ou seja, há sofrimento por parte do indivíduo que faz isso sem o seu controle, daí ser um transtorno do impulso. Então, a aderência da família, inclusive, muitas das vezes, os familiares adoecem em função de um familiar com jogo compulsivo. Daí, ter os grupos de apoio para familiares e os familiares serem chamados para as reuniões chamadas psicoeducativas, em que eles vão entender que trata-se de uma doença mais do que do entendimento geralmente popular de ser falta de decência. Eles também participam, né? Agora, falando em família, olha como é que uma estrutura familiar pode ser destruída por conta disso, né? A gente também conversa agora com o João, ele tem 57 anos, durante 6 anos ele se entregou ao jogo e há 4 anos ele não joga. Ele jogava nas máquinas de caça-níqueis, gastava todo o dinheiro, ele tinha um táxi, ele perdeu, ele é motorista de táxi, perdeu tudo, se endividou, brigava com a esposa, com os filhos, até que ele saiu de casa sem nada e hoje ele mora na casa de uma irmã. João, você, claro que não fez isso para magoar ninguém, mas você se arrepende? Você tinha vergonha de voltar para casa? Como é que você encarava os seus filhos? Bom, a vergonha não era bem voltar para casa, a vergonha era não ter o dinheiro que eu esperava ganhar. Essa era a minha vergonha maior. Então eu culpava a tudo e a todos pela minha doença que eu desconhecia. Só fiquei sabendo da minha doença através de jogadores anônimos, que eu era um doente compulsivo. Então essa minha doença me levava a crer que todo mundo era contra mim, todo mundo me fazia não ganhar dinheiro, porque eu precisava ganhar dinheiro jogando. Era a única maneira que eu tinha para ganhar dinheiro, jogar, 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 jogar. Eu não sabia que isso era uma doença, uma compulsão. Então eu maltratava a todos. Eu me arrependo muito disso. Tá. Como é que é o seu relacionamento hoje? Você não mora mais com a sua família, né? Como eu disse, você mora com a sua irmã, não é isso? Perfeito. Tá. Você, como é que é o relacionamento? Os seus filhos, como o doutor Euder disse, entenderam a situação? Você abriu o jogo? Eles colaboraram nessa sua recuperação? Sim, meus filhos me ajudaram bastante na minha recuperação. Eles compreenderam, eles entenderam e compreendem até hoje o que se passa. Meu filho me ajuda bastante. Hoje eu sou escritor, estou escrevendo alguns livros de autoajuda, orientando os compulsivos de uma maneira em geral, e que meu filho participa muito comigo nesses livros. Você está escrevendo um livro sobre a sua experiência, é isso? Minha e de vários outros. De várias outras pessoas. Tá certo. Agora, você teve a colaboração, né, dos filhos que conseguiram entender, mas eu fico imaginando aqueles filhos pequenos, né, que não conseguem nem... Que idade tem os seus filhos, João? Meus filhos são adultos? Sim, já são grandes, tá, 24 e 21 anos. Mas na época devem ter sofrido bastante, até entender o que se passava, não é? Você pode imaginar uma noite de Natal, que sempre foi para mim a coisa principal, passar a noite de Natal com eles, e eu passar jogando e mentir que eu estava trabalhando. Você dizia que estava trabalhando no Natal? Perfeito. E estava jogando? E fui jogar. Foi tá. uma única noite, mas isso aí eu não me perdoo até hoje, é uma coisa difícil de engolir. Tá. Agora, uma coisa que também preocupa é que normalmente as pessoas são levadas ao jogo com essa promessa, né? De vou ganhar um dinheiro fácil. Muitas vezes o estímulo é esse. E muitas vezes o estímulo vem de uma roda de amigos, não é?
Você dificilmente uma pessoa descobre um jogo sozinha. Normalmente é um jogo, porque é uma coisa social, você se junta com amigos para jogar, né? Agora, quando você fala da recuperação em grupo, como é que é esse estímulo de você conhecer outros viciados em jogos, como é que isso age na cabeça do indivíduo, doutor? Porque muitas vezes o profissional não é dependente, nunca foi dependente, então ele conhece o modelo teórico e conhece a ciência que está nos livros, nos Pelos artigos relatos, científicos, pelos relatos. Agora, quando coloca várias pessoas no grupo, que principalmente incluindo aqueles que já se recuperaram, que estão em fase de manutenção, eles podem falar como lidaram com essa situação, como reverteram e como resolveram de maneira mais prática. E isso, quando falado de maneira repetitiva, porque os grupos têm essa característica de várias reuniões por semana, consegue fazer com que o indivíduo aprenda com pessoas que resolveram Que passaram por além aquilo, né? da ciência. Então, essa é a importância da aquisição de habilidades relatada por pessoas que vivenciaram a situação de fato. Certo. Uma dúvida que eu tenho. Assim como as outras pessoas que estão se recuperando de outros vícios, como, por exemplo, a bebida ou drogas, uma pessoa que é ex-viciada em jogo, ela nunca mais pode jogar, nem socialmente? O ideal é que nunca mais Se afaste mesmo. que afaste absolutamente, nunca mais jogue, e principalmente passe a evitar os ambientes aonde frequentava anteriormente, o grupo de amigos que relacionava anteriormente e também ter um cuidado muito grande com a internet, porque antes da internet sempre estava associado o jogo com essa atividade social que você falou. É verdade, Lorena, tem os jogadores solitários, né? mas agora, depois da internet, então há também a dependência dos jogos de internet. De internet. O que muitas vezes nem estão associados com a aposta, que os outros jogos convencionais estão mais associados. Claro, só o prazer de ganhar, né? Não necessariamente um valor, né? Exatamente. Inclusive o relato de Material. várias pessoas que passam horas, inclusive dias a fio, até com redução da alimentação, redução da ingesta de água, jogando em rede. Olha, bom o senhor ter tocado, doutor Helder, nesse assunto, porque serve como alerta para os pais, né? Muitas vezes, se você, né, o seu filho fica tanto tempo na internet, será que ele já não está começando com esse vício, né? Então fica aí esse alerta, porque os jogos via internet também são um perigo.